Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas ao podcast 45 mais. Hoje eu acabei entrando um pouquinho atrasada, a nossa aula aí semanal de segunda-feira. Sejam muito bem-vindas, Fátima, Maria, Adriana, enfim, Gina, sejam muito bem-vindas. O podcast de hoje é uma aula muito especial, baseado até numa pergunta que eu recebi aí nas caixinhas que eu coloco no perfil na semana passada, e nós vamos falar sobre como organizar minha vida financeira, o que eu tenho que fazer para começar. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje você vai sair daqui com um mapa, né, com um passo a passo para começar a organizar a sua vida financeira. E mesmo que você já tenha dívidas, mesmo que você não consiga fazer o seu dinheiro sobrar, mesmo que você ainda não tenha feito isso independente da sua idade, mesmo que a sua vida financeira esteja um caos. Então, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Ellen Megaretes, especialista em organização financeira para maturidade, mentora da Gallup, uma referência mundial em análise do comportamento humano pela psicologia de pontos fortes e também aí fundadora do Finanças na Maturidade. Aqui, nesse perfil, eu ensino mulheres maduras, mulheres aí acima de 45 anos, como fazer o dinheiro sobrar, organizar sua vida financeira para quitar dívidas e desfrutar aí dessa fase tão incrível que é a maturidade. Então aproveita, se você ainda não é inscrita nesse perfil, clica no coraçãozinho aí para curtir, se inscreva, que assim que a gente tiver conteúdo novo, na verdade, toda segunda e quarta-feira é o dia que eu reservo aí para poder trazer temas sobre organização financeira, para te ajudar. Então, se você não é inscrita, se inscreva que você vai estar sempre avisado e aí você escolhe aqueles conteúdos que fizerem sentido para você, tudo bem? E aproveita e compartilha, né, com uma amiga se esse conteúdo de hoje fizer sentido para você. Então, seja muito bem-vinda. Eu gosto sempre de organizar essa aula da seguinte forma: eu trago o conteúdo na primeira parte, na segunda parte eu abro para comentários e vou dando uma parada aí no meio do caminho para a gente ir trocando ideias, tudo bem? Então vai colocando aí no chat se você concorda, se não concorda, tem alguma dúvida, vai colocando aí, que ao longo aí dessa nossa jornada a gente vai se falando. E se você quiser, eu super sugiro, né, você ter um papel e caneta na mão, que nessas horas vem aquele insight, às vezes uma dica, uma ferramenta, e é bom ter sempre um papel e uma caneta na mão para você anotar. Pelo menos eu sou da escola velha e que gosta de anotar, né? Então fica aí uma dica, uma sugestão para você desfrutar melhor dessa jornada. Bom, vamos começar com o porquê, né? Eu falo que o mais importante na vida é a gente saber os porquês, né? E os paraquês. Então, por que é que você deve organizar a sua vida financeira? Quais os benefícios de você fazer isso? Já que na concepção de algumas pessoas, né? Organizar dá trabalho, né? E é aquela história, a gente tem que fazer escolhas, né? Trabalho a gente sempre vai ter, não tem jeito. Aqui na Terra, trabalhar faz parte de tudo, né? O movimento. Então, trazendo aí a semântica, né? O que é organizar? Organizar é colocar uma ordem, é estabelecer uma base. É mais ou menos quando você vai organizar aí o seu armário de roupas, o que você faz? Você tira tudo para fora, vai dar uma olhada o que cabe, o que não cabe, o que está sobrando, o que está demais, vai tirando ali, fazendo aquela limpeza. Isso é que é organizar. Na vida financeira é a mesma coisa. É estabelecer uma base, é arrumar a casa. E quando a gente fala da vida financeira, é colocar uma ordem, sair ali daquele caos, o dinheiro não está sendo suficiente, de estar muito endividada, enfim, de você estar sempre, parece que, né, está chovendo ali, o carro está no barro, você não consegue sair do lugar, é mais ou menos isso. Então, é colocar uma ordem no seu dinheiro para que as coisas fluam, né? E ter uma vida financeira do ponto de vista, né, ter uma vida equilibrada do ponto de vista financeiro, requer algumas coisas, né? Então, eu vou te falar de 5 benefícios do porquê você deve organizar sua vida financeira. Então, a primeira coisa é retirar aquilo que está demais. É muito interessante pensar, porque nós somos mulheres, né? A maioria aí provavelmente é mulher, a gente sabe fazer isso com casa, né? Fazer isso com o nosso armário, fazer isso na nossa vida pessoal. Isso é muito fácil para a gente, não é isso? Aquilo que não serve. Eu sei que tem algumas acumuladoras aí, né? Que às vezes é difícil abrir mão de algumas coisas, algumas pessoas têm mais apego, mas de modo geral,
a gente tem essa facilidade de colocar ordem em casa. E essa ordem, ela passa por tirar algumas coisas, né? Pelo menos uma vez por ano aí, né? Ou a cada de tempos em tempos, alguns ciclos. O que você faz? Você vai lá e vai tirando, abrindo espaço no seu armário, na sua cozinha, na sua estante, né? Para entrar coisas novas. Não é isso? Se você só vai entulhando e colocando coisas, em algum momento vai faltar espaço. Então, a mesma coisa é na vida financeira. Qual que é a ideia? É que, via de regra, as pessoas que são desorganizadas com o dinheiro, elas são, né, desorganizadas, às vezes estão, né, não são, às vezes estão desorganizadas com o tempo, às vezes estão colocando coisas demais, né, comprando coisas demais, às vezes nem usa, né, é mais ou menos assim, se tem coisas ali no seu armário que tem mais de um ano que você não, né, mais de uma estação, mais de um inverno, mais de um verão, que você não usa, provavelmente você não vai precisar daquilo. Na vida financeira é a mesma coisa. Então, de uma forma prática, como é que você faz isso com o seu dinheiro? É tirar aquelas. O primeiro passo é tirar aquelas despesas lixo, que eu chamo. Lixo porque não precisam de estar ali. Né? Por exemplo, taxas de conta bancária, atrasos, multas por coisas que você esquece de pagar, de débitos na sua conta corrente ou no seu cartão de crédito, em duplicidade, por incrível que pareça, as minhas alunas às vezes acham assim, tem mais de um cartão, no mesmo cartão tem duas assinaturas de Spotify, de Netflix, etc e tal, então para que ter duas assinaturas se você consome um conteúdo? Então, assim, coisas que estão ali, né, aqueles descontos, principalmente funcionária pública, às vezes tem aquela coisa de sindicato que você pode escolher e que você não utiliza, ou às vezes aqueles clubes que você não frequenta, às vezes até cota de clube, que é funcionário público, né, paga e não está frequentando mais, pagava na época para filho. Então, ou seja, dá uma olhada naquilo que está saindo, que seja 15, 20, 30, 40, 50, porque se você vai somando, colocando tudo ali no papel e vai fazendo isso por ano, vai dando um monte de coisa, né? Então, o primeiro passo do porquê organizar sua vida financeira é tirar aquelas coisas que você pode tirar, que não vão fazer falta. Muito pelo contrário, às vezes estão até pesando e você não percebe disso, porque elas estão ocupando um espaço que deveria estar liberado para outras coisas. Porque se você está gastando com coisa que você não está usando, você muitas vezes está faltando dinheiro para comprar com aquelas coisas que fariam sentido para você, né? Faz sentido isso? Então, são as despesas lixo, aquelas despesas que você de coisas que não faz sentido, que pode sair, tá? O segundo passo, a razão, né, o benefício de você organizar a sua vida financeira é para você, então, primeiro, tirar aquilo que está demais. Segundo, na medida que você tira aquilo que está demais, você abre espaço para aquelas coisas que às vezes estão faltando na sua vida. Né? Como você, por exemplo, gastar com você mesmo, fazer uma academia, fazer uma terapia, fazer uma meditação, fazer coisas que façam diferença na sua vida, tudo bem? Então, essa ordem que você coloca traz equilíbrio, abre espaço, né? Você vai ter mais espaço para investir naquilo que faz sentido. E tendo mais espaço, colocando essa ordem, você inclusive vai abrir espaço para poder, quem sabe, gerar mais dinheiro. Porque às vezes você está vivendo tanto do caos, comprometendo tanto a sua renda com coisas que muitas vezes você poderia evitar, se fizesse uma compra mais pensada, e aí o que acontece? Você entra num ciclo de endividamento e isso vai fechando, né? Vai impedindo que você cada vez mais vá trazendo, né, abrindo espaço para aquilo que você desejaria. Às vezes até um projeto, uma pós-graduação, às vezes abrir um negócio que você poderia tocar em paralelo com o que você faz, tudo isso vai impedindo você. Porque, na verdade, você tem o dinheiro, ele tem um número ali, né? É matemático. Se você está com aquilo tudo comprometido, imagina, não sobra espaço para outras coisas, para investir nos seus sonhos, né? E a terceira razão de você organizar a sua vida financeira é fazer a sua renda ser suficiente, né, gente? Parar com esse ciclo de ter que usar um dinheiro que não é seu, porque quando você vai lá no cheque especial, no cartão de crédito, e aí depois aquela bolona de neve que forma, você tem que pegar um empréstimo consignado, tudo isso é porque o seu dinheiro ele não está sendo suficiente. Muitas vezes não está sendo suficiente porque você não está fazendo as escolhas de uma forma organizada, com ordem, né? E aí, essa organização faz você escolher conscientemente, né? Que às vezes foram coisas que você foi fazendo ali, né?
meio que no piloto automático, sem colocar um comando intencional, né? Eu falo que a gente tem que colocar a intenção para poder ter o resultado que a gente quer, não é isso? Se a gente tem a intenção de ter um determinado resultado, você tem que colocar a intenção no fazer, né? Faz sentido para vocês? Né? Então, quando você sai do caos, você só consegue sair do caos se você coloca ordem. Organização é ordem, né? É o mesmo sentido. Então, esse ciclo de endividamento, ele só é interrompido, né? Que você, essa história de o dinheiro não está dando, você gasta mais do que você ganha. Você gasta mais do que você ganha, você tem que usar o cartão de crédito para complementar. Aí, usando o cartão de crédito para complementar, na despesa no mês seguinte, quando vem a fatura, esse a mais, você não dá conta, porque o dinheiro que entra ali, né? O dinheiro que entra, ele já paga as despesas fixas, ainda vem a fatura, aí você precisa de entrar no cheque especial. Entrou no cheque especial, aí você criou já uma bola de neve. Porque no mês que vem você vai ter que entrar no cheque especial de novo para cobrir essa fatura, para cobrir os juros do cheque especial, entende? E aí essa bola só vai crescendo. Ela cresce um tantão, você vai lá, pega o empréstimo para quitar isso tudo, mas aí você bota mais uma parcelinha ali no meio daquela despesa que já estava acima do que você gasta. Isso não para nunca. Então, quando você coloca a ordem, quando você organiza, qual que é o benefício disso? Você interromper esse ciclo vicioso aí de endividamento. Esse é o primeiro passo, inclusive, né, para interromper um ciclo de endividamento, é colocar a ordem, organização, tá? O quarto porquê, né, o quarto benefício de você organizar sua vida financeira é para fazer o dinheiro sobrar. E como que você faz o dinheiro sobrar? Quando você determina para onde ele vai, né? Você fala, ó, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo. Via de regra, raramente é assim, né? Você começa a trabalhar e aí começa a vir as despesas, é o seu celular, é o transporte, aí depois vem o carro, aí depois você vai morar sozinho, os custos com a sua moradia, aí você casa, o custo com a casa, vem o filho, o custo com a casa, com aquilo tudo e com o filho, e aí vai. Não é ou não é assim? Ou é diferente disso? Coloca para mim se alguém é diferente, se alguém planejou, não. Vai ser isso aqui vai tirar, isso aqui vai entrar. É muito difícil, né? Normalmente, quando você está naquela confusão, é porque a coisa foi ali, você foi assumindo um monte de coisa. E com quem chegou na maturidade, às vezes já começa a assumir despesas do tipo dos pais, dos filhos que já são adultos que voltam para casa, se você já tiver seus 60 anos, 60 e poucos anos, né? Muitas vezes, né? Às vezes até com 50 se casou cedo, então os filhos já vêm, você vai assumir despesa dos filhos também, e aí você fica naquela confusão. Então, para fazer o dinheiro sobrar, é importante colocar a ordem. E a ordem, ela começa do tipo, quanto de dinheiro está entrando? Quanto eu posso comprometer? Então, a partir desse quanto, eu começo numa conta inversa a falar, eu preciso de pagar meus custos fixos, né, com a conta de luz, o supermercado, etc e tal, e aí você vai colocando dentro daquilo que sobra para você, vai ajustando. E é isso que faz estancar ali aquela confusão do endividamento. E só quando o seu dinheiro sobra que você consegue quitar as suas dívidas de uma forma inteligente. Porque eu sempre falo aqui, quem me acompanha sabe que dívida é efeito, é o resultado de um comportamento equivocado com o uso do dinheiro. Aí você começa a fazer dívida de uma forma desorganizada. É claro que isso tem as dívidas que podem sim ter ocorrido de uma situação não planejada, de uma forma única. Tem, claro, pode ocorrer. Tem também aquelas dívidas que você, quando você fez, você tinha como arcar, por exemplo, às vezes um financiamento de imóvel, mas aí você foi desorganizando numa outra instância, né, por um outro lado, e isso acabou fazendo com que você, nem essa dívida calculada que você fez, que foi planejada, que cabia ali no seu orçamento, você já não está conseguindo mais arcar, né? Por causa da bagunça, da desorganização. Então, quando você faz o dinheiro sobrar, você consegue planejar melhor como você vai não só viver, mas resolver o que ficou para trás. Voltar lá e colocar ordem no que está lá para trás, né? Que você não está conseguindo colocar. Faz sentido para vocês? E mais importante também, começar a desfrutar a vida, porque você não necessariamente tem que quitar todas as suas dívidas para começar a viver, porque às vezes a gente deixa de viver, deixa de fazer as coisas que a gente quer mesmo, né? Realizar aquele sonho de uma viagem, ou para nós somos mulheres, estamos chegando aí na maturidade, eu estava olhando aqui, eu falei, gente, eu estou precisando de fazer um tratamento estético. Subir aqui, já começou a cair, né? Então, você vai fazer um tratamento estético desse, às vezes é 10 mil, 15 mil, pô, eu não tenho aquele dinheiro, né?
Eu não, assim, eu nunca fiz, eu falei, pô, eu acho que eu estou precisando fazer. Então, assim, se você não está organizada, você não consegue planejar essas coisas e isso vai ficando lá, assim, da sua lista, talvez era do seu desejo do coração, mas vai ficando lá para o final. Porque tá uma bagunça, você fica focando, você tem que focar ali e resolver aquela bagunça, né? Então, quando você faz o seu dinheiro sobrar, você vai encaixando esses sonhos, né? Você vai desfrutando dessa jornada aí, mesmo enquanto você está pagando as suas dívidas, que são os efeitos, até você quitar tudo e se organizar, né? Porque dá para fazer isso tudo e viver sem dívidas. Pode acreditar que dá, quando você tem ordem, né? Então, esse é o quarta razão para você fazer sobrar o seu dinheiro. E mais, também eu costumo falar, porque muita gente aposenta e continua com um problema de grana, porque às vezes você foi lá, aposentou, planejou para parar, mas você não tinha feito essa faxina, essa ordem, essa organização na sua vida, e aí o dinheiro começa a ficar mais apertado ainda. E às vezes na ativa, se você não está tendo nenhuma outra, se você aposentou de fato, até às vezes por questão de saúde e tal, ou porque você não quer mais mesmo, você quer curtir a vida de uma outra forma, mas aí você para e não consegue curtir, porque você está lá com a vida toda inchada de coisas que você começou a assumir. E muitas vezes de coisas que você nem queria assumir, por incrível que pareça, né? Mas você não soube não ficar livres dela, né? Aquela história, às vezes, do filho que vem, te pede ajuda e você, como mãe, não sabe dizer não. E não coloca limite, não coloca prazo, não negocia e vai sacrificando os seus anos da sua maturidade. Então, quando você faz o seu dinheiro sobrar, você também tem que passar por essas questões todas. Nós vamos chegar lá, né? E por último, a quinta razão de você organizar a sua vida financeira, né, do porquê é legal, do porquê é importante, é o empoderamento. Essa palavra ficou muito batida, né? Porque empoderamento, empoderamento. O que seria o empoderamento? O que seria o poder? O poder no sentido de trazer aquele estado em que você de fato atua na sua vida e se sente capaz de fazer as coisas, né? Porque quando a gente está devendo muito, tá com a vida de cabeça para baixo, a gente fica com autoestima ruim, né? Autoconfiança e aquela história assim, é difícil não abalar, né, gente? Ainda mais se você é uma mulher que cheia de realizações, uma profissional super bem-sucedida, uma mãe bem-sucedida, vai para a área financeira, tá aquele caos, não adianta, afeta, né? Então, o empoderamento é resgatar esse estado de eu sou capaz de fazer o que eu quiser, porque às vezes isso também vai afetando em diversas áreas e começa, inclusive, a refletir na saúde. Porque o corpo físico, ele está completamente conectado com as nossas emoções, está tudo junto e misturado, né? É a cabeça, é o coração, é como eu sinto, como eu penso, como eu reajo, como eu ajo, está tudo conectado. Então, se tem uma área que está sugando a sua energia, literalmente, né? Te consumindo, você está sempre sentindo que você está fazendo como se você não saísse do lugar, não tem jeito, vai tirar seu poder, né? E aí esse empoderamento é trazer essa autoestima, essa autoconfiança e a sua saúde de volta, né? Quantos relatos não tem aí, até no meu perfil, de uma pessoa que às vezes está com uma doença psicossomática, né? São tantas, né? Uma alergia de pele, às vezes, que chega a ser uma psoríase, uma coisa um pouquinho mais séria, por causa né, de tanto pensar em como que vai pagar a dívida, como que vai fazer o dinheiro dar, etc. e tal. Né? Então, quando você cria ordem, quando você estabelece uma organização, você automaticamente traz clareza. É mais ou menos quando você está organizando a sua casa. Você pega aquele armário, aquela confusão de coisas, você olha ali, não está cabendo mais nada, você não acha a roupa que você queria sair, cheio de roupa, mas você não acha aquela que você gostaria, você já não sabe nem mais o que está enfiado ali. Quando você tira tudo para fora e separa o que vai doar, o que vai guardar, o que vai separar, quando você vai colocando uma ordem, não traz um equilíbrio, não traz um sentimento de satisfação, é a mesma coisa. Faz sentido para você? Coloca no chat para mim se faz sentido ou se não faz sentido. Coloca aí para a gente ir conversando aqui. E uma coisa que eu queria trazer para vocês também são os sintomas. É muito interessante. Do mesmo jeito que quando a gente está gripado, né? Aí você escorre o nariz, o corpo dói, você se sente, né? São os sintomas de que algo não está bem ali. Quais os sintomas de que você passou da hora de organizar a sua vida financeira?
O primeiro sintoma é se você não tem esse hábito de colocar isso como prioridade. Né? Você imagina, o dinheiro é um pilar tão importante, você precisa dele para fazer tudo na vida, para caminhar por esse mundo, né? Para poder não só bancar o seu padrão, mas para existir aqui nesse mundo, né? Para vestir, para dormir, para comer, para se aproveitar, né? Desfrutar da jornada, para ser responsável e de tornar os seus filhos independentes. O tempo todo você precisa disso, qualquer coisa, né? Por enquanto a gente não está pagando só o ar, mas até a água que a gente bebe, né? Tudo para tudo, você precisa do dinheiro. Então, se é algo tão fundamental, tão pilar na sua vida, você não dá atenção, esse é um ponto que é um sintoma, é um sinal de que você precisa de parar para dar uma olhada nisso. Um outro sintoma são dívidas, né? Endividamento, é o ciclo do endividamento. Se você está assim nessa situação de tá no início do mês e o dinheiro entrou, mas você já não sabe nem para onde ele foi mais porque já acabou. E ainda tem um monte de coisa para pagar e você não sabe como vai pagar e vai usar o cartão, vai entrar no cheque especial, então esse é um sintoma de que você precisa parar para dar uma olhada, né? Se você anda não dormindo direito, só pensando em dívida, caindo a produtividade, anda muito nervosa, tudo porque não está com esse problema, é um sintoma de que você precisa parar para dar uma olhada, para dar uma organizada. Assim como o seu armário, o sintoma é não cabe mais nada, não consigo achar mais nada, eu preciso de tirar um final de semana para botar ordem nesse armário, a mesma coisa é na sua vida financeira, né? Aquela história de, ou também um outro sintoma estou trabalhando demais, mas o dinheiro nunca dá, nunca é suficiente, não entrando e saindo, eu estou sempre querendo, colocando aí no papel que eu quero fazer um monte de coisa e não consigo, isso é um sintoma, tá? E como que você pode começar a organizar a sua vida financeira, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como que eu posso organizar? Qual que é o primeiro passo para organizar a minha vida financeira? O passo 1 é parar agora e colocar isso como prioridade. Por incrível que pareça, esse é um passo tão básico que as pessoas não dão, porque as pessoas ficam perguntando, como que eu faço para organizar, o que eu tenho que fazer, eu faço isso, eu faço aquilo, não. A primeira coisa é igual ao armário, você precisa parar e dar atenção, colocar na sua agenda o dia que você vai fazer isso. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo é identificar, o segundo passo, né, para organizar a sua vida financeira é identificar para onde o seu dinheiro está indo. Então, é o mesmo equivale para o seu armário, né? Quando você vai organizar o seu armário, você tira tudo para fora, identifica as roupas, separa por grupos, né? Aqui são roupas de frio, roupas de inverno, meia, aqui são a lingerie, né? Não é isso? Roupa de dormir, as camisolas, etc. Roupa de noite, roupa de trabalho. Você vai separando por grupos, não é isso? E a mesma coisa na vida financeira. Você separa na sua vida financeira por grupos. Não, aqui eu preciso para pagar as despesas fixas, né? Aí ali vai a conta de luz, o condomínio, se paga aluguel ou financiamento, ali são as despesas fixas. Supermercado, aqui elas entram como fixas, mas fixas que variam, né? São despesas que elas estão ali, você precisa dessa despesa, mas ela vai ter um índice variável. Supermercado, sacolão, padaria. Então, você precisa de identificar para onde o seu dinheiro vai, quanto efetivamente, quanto você precisa para o supermercado, quanto você precisa, né? Então, separar isso pelos grupos. Esse é o primeiro ponto. Do mesmo jeito, para saber se aquela quantidade de roupas vai caber no seu armário, se você vai precisar de tirar, né? E usar um outro armário, ou doar, ou guardar, a mesma coisa na vida financeira. O que você está gastando, né? O que você precisa para poder gastar, né? Pagar suas despesas fixas é suficiente com a renda que você tem? É o mesmo raciocínio, usando essa metáfora aí da organização do armário. O terceiro passo, então, de como organizar a sua vida financeira é identificar o tamanho do problema das dívidas. Aí é aquela história de olhar para os sintomas, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo para a organização, né, de como organizar a sua vida financeira é colocar isso como prioridade imediatamente. Que dia que você vai parar para olhar isso de verdade? O segundo passo é identificar para onde o seu dinheiro está indo, né? Equivale separar pelos grupos das suas despesas fixas, variáveis
o quanto você precisa para cada uma e comparar isso com a quantidade de renda que chega, independente de dívida, porque a gente fica pensando muito nas dívidas. O terceiro passo é identificar, é mapear as consequências de você não ter feito isso antes, que é o endividamento. Então, assim, quanto que você está devendo para um monte de coisa? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, enfim. Coloca isso separado. Isso é separado do que você precisa para viver. Porque o fato de você estar aqui para viver, você está usando, né, gastando com mais do que você poderia, que gerou a dívida. É ou não é? Faz sentido? Faz sentido para você? Faz sentido, né? Ivone, faz sentido. Então é isso. Então, coloca para mim se faz sentido, né? O que gerou esse processo de endividamento? Foi exatamente você extrapolar aquela quantidade de dinheiro que você tem, né? Com seus custos fixos e com seus custos variáveis. A soma dessa história toda é que fez você precisar de continuar, começar a usar um dinheiro que não é seu. E que dinheiro é esse que não é seu? Cartão de crédito, cheque especial e aí, por último, os empréstimos, né? Que normalmente são feitos para você cobrir o que você não está conseguindo ali da bola de neve do cheque especial do cartão de crédito. Não é isso? Porque você começou a usar esses meios de pagamento como um complemento, como uma adição ao seu salário, à sua renda, ao dinheiro que chega, né? E aí você precisou de pedir um empréstimo, aí pede um, pede dois, pede três, e vai aumentando cada vez mais aquele seu fixo. Então, você precisa de identificar isso. Você precisa de saber o seu endividamento, né? Quanto que falta, qual a parcela, quanto você já pagou. Por que isso é importante? Porque precisa saber o que você vai fazer com isso, depois que você organizou a sua casa, tá? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é começar a fazer uma faxina. E aí pode acontecer ao mesmo tempo que você vai colocando ali, que você vai naquele passo que você separa as suas despesas, agrupa, né? O que você precisa ali para supermercado, sacolão, padaria, conta de luz, etc. Então, nesse momento, na hora que você for colocar tudo no papel, você vai identificar também, porque é importante colocar tudo, aquelas despesas que eu chamo de despesas desnecessárias, despesas lixo. Então, você começa a faxinar e retira essas coisas. Retira de imediato. São as taxas que você paga para a conta corrente, que é despesa lixo. Para que você vai pagar taxa para a conta corrente? Não faz sentido. Você não pode falar o que for que não justifica você pagar. Você tem 1000 opções, né? É aquele valor que você paga do IOF ali, que você precisou de usar além do cartão, é o valor que você paga de descontos duplos no seu contra-cheque ou na sua renda, de coisas que você nem tem noção do que está gastando, é aquelas compras impulsivas e caras que você faz porque você não planejou, porque você estava nervosa, porque você estava triste, porque você estava feliz, e aí você chega cheio de sacola em casa, você não sabe nem por que você comprou aquele tanto de coisa, entendeu? Então, essas coisas é começar a fazer uma faxina, obviamente, tirando aquilo que não vai te fazer falta, né? Porque esse é um outro problema, que a gente começa a tirar aquelas coisas que são mais preciosas pra gente, quando a gente dá a louca de que eu preciso organizar minha vida financeira, e você começa a tirar aquele tanto de coisa que não devia sair, né? Que às vezes são coisas que você vai precisar, inclusive, para te dar força, energia, para poder fazer esse processo, né? Como as coisas que preenchem a sua alma. Então, pelo contrário, eu estou falando daquelas coisas que roubam a sua renda, né? Por falta, às vezes, de um estado de presença aí que você não tem. E agora, o que você acha que pode acontecer quando você decidir organizar a sua vida financeira? O que você acha que pode acontecer, hein? Coloca para mim aí, em termos de comportamento, de sentimento, o que você acha que pode acontecer? É a mesma coisa quando a gente decide, olha para aquele armário lotado de coisas, você trabalhando a semana inteira. Aí chega fim de semana, o que mais você queria era ter sossego, né? Não fazer nada. Aí você olha para aquele armário, não, mas eu preciso organizar esse armário, não tem condição, já está num ponto assim, não está cabendo mais nada. E aí você começa a dar aquela preguiça terrível, não é isso? Porque eu vou ter que tirar tudo, vou ter que. Não dá? Então, o que começa a acontecer quando a gente vai colocar ordem na nossa vida, em qualquer esfera, né? Primeiro é o seguinte,
aquele momento ali de quebrar a ação, né? Na vida financeira, o que acontece? Você vai sentir medo de não dar conta, né? De falar assim, se eu botar isso no papel, se eu botar isso tudo no papel, aí que eu vou ter certeza que eu não vou dar conta mesmo. Isso é uma coisa que pode acontecer. A segunda coisa é um desânimo, que é a mesma coisa ali do armário, né? Você vai ter um desânimo, você vai querer ensaiada que eu vou arrumar para mim, não vou arrumar, o que eu vou fazer? Aí eu não faço nada mesmo, né? Uma outra coisa você provavelmente, se for na vida financeira, você vai ter que lidar com situações difíceis, do tipo conversas difíceis. Né? Conversa, às vezes, uma conversa difícil que você vai ter com o filho, uma conversa difícil que você vai ter com o cônjuge, ou muitas vezes com outras pessoas do tipo pai, enfim, as pessoas que dependem, às vezes, do seu dinheiro, que você foi, ou por que dependem, vai continuar dependendo, às vezes filhos adolescentes que precisam de você, mas que você acabou não colocando regras, sendo muito mão aberta, não tendo muito comando, às vezes compensando um pouco a sua ausência, a sua falta. Às vezes você usou o dinheiro como afeto ali, né? Você dá muito para compensar a sua ausência. Cada um, né, tem um comportamento e está tudo certo. Foi o jeito que você entendeu que é mais concreto, né, de oferecer. E está tudo certo, não é hora de ficar se culpando, mas é hora de colocar luz e trazer clareza para esses comportamentos, porque eles são detonadores, né? São comportamentos que trazem, que dificultam a lida ali com o dinheiro, que trazem problemas, né? Então, esse é um efeito que pode acontecer, né? Você, primeiro, sentir medo que não vai dar conta, segundo, você ter aquela coisa de que vai dar muito trabalho, né? Organizar dá trabalho, então eu não quero mais trabalho. E terceiro, você ter que lidar com algumas situações difíceis, mexer em coisas que às vezes você evita lidar, não é isso? Esse é um primeiro momento. E num segundo momento, vamos supor que você resolveu enfrentar isso tudo. O que você vai colher se você enfrentou essas coisas todas? Você vai colher uma liberdade muito grande. Porque no momento que vai existir essas primeiras barreiras, mas você vai começar, depois que você colocou a mão na sua vida financeira, começou a tirar aquilo que estava demais, começou a entender o tamanho do problema, começou a colocar ordem, vai vir um senso de poder muito grande, de segurança, porque você vai começar a colher aquela história de coloquei luz aonde tinha sombra. Agora eu sei o tamanho do problema, agora eu posso dimensionar o que eu dou conta de fazer para resolver. Isso vai trazendo mais paz para você, mais chão, não é isso? Isso no primeiro momento, equilíbrio. Depois começa a nascer um poder muito grande. Não, eu dou conta de fazer. Olha quantas barreiras que eu comecei. E terceiro, a liberdade. Porque no momento quando você coloca ordem e organização na sua vida financeira, você vai trazendo liberdade para você. Você vê que o dinheiro é muito mais do que aquela história da gente reagir, né? Ele é uma ferramenta, é como se fosse um veículo que você fala para onde você quer ir. Você é que comanda. Então, num primeiro momento tem essas barreiras, mas num segundo momento você colhe isso como resultado. E se você quiser acelerar esse processo, busque um método, busque um passo a passo, uma estrutura, uma comunidade, um mentor, uma mentora para te ajudar, porque você acelera, né? É aquela história de você buscar, você corta caminho quando você não tem que passar pelas mesmas dores, quando você sabe aonde é a mesma coisa numa viagem. Você fazer uma viagem, você planeja aquela viagem, você estuda a melhor forma, se é de carro, se é de trem, se é de avião, como é que você vai se locomover para onde você vai. Quando você faz esse planejamento com antecedência, você sabe como é que funciona, para onde você está indo, você ganha tempo, né? E ganhando tempo, você ganha vida. Você economiza dinheiro, você desfruta mais da jornada. A mesma coisa na vida financeira. Então, busca um caminho mais, encurtar esse caminho, você vai tornar esse trabalho menor, né? Vai ser muitas vezes mais prazeroso, que você vai fazer isso através de uma estrutura já pronta. Eu costumo dizer que é a mesma coisa quem decide empreender
e nunca empreendeu, primeiro que tem que ter atenção, mas se você for escolher empreender, busque, por exemplo, um sistema de franquia que você já tem um modelo, que você já tem um know-how, você já tem a garantia, você já tem resultados comprovados, não que você abrir um negócio que você não sabe que nada vai ter resultado. É a mesma coisa. Então, assim, na vida financeira, se você quer aprender a organizar, busque cortar caminho através de um mentor, de uma mentora, de um método, né? E eu queria, então, faz sentido, né, gente? Faz sentido, Sandra? Faz sentido para vocês. Eu queria trazer uma coisa muito interessante, que às vezes dói falar, dói ouvir, mas não tem jeito, né? Vocês estão aqui que a gente paga um preço. Não adianta a gente... na verdade, o posicionamento aqui, eu quero, que preço que eu vou pagar? Porque você vai ter que pagar um preço. Existe um preço, né? Então, existem dois caminhos, só existem dois caminhos. O primeiro preço qual o preço que você vai pagar se você optar não organizar a sua vida financeira e continuar do jeito que está, porque apesar dela não estar organizada, você já sabe o que é viver dessa forma, né? Então, qual que é o preço que você paga quando você escolhe? Porque a gente sempre paga um preço, né? Quando você resolve permanecer na bagunça, às vezes no caos, às vezes, né, igual o dinheiro ali, né, você consegue fazer sobrar, você não vai ter que enfrentar o medo da mudança, porque você já conhece o que é estar nesse lugar. Você não vai ter que mudar, então é um lugar, por mais desconfortável que esteja, você conhece esse lugar, né? Outra coisa, você não vai ter que enfrentar o medo de não dar conta de mudar tudo isso e de fazer de uma forma que você não conhece, né? Uma outra coisa é que você não vai passar por essa história do desânimo de começar uma coisa do zero. Quer dizer, muitas vezes você está aí na altura dos seus 50, 55 anos, você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro agora. Então dá aquele desânimo, né? Daquela preguiça, aquele medo, você não vai ter que passar por isso, né? E nem vai ter que ter as conversas difíceis. Esse é um preço que você vai evitar, mas você vai ter que pagar qual preço? Você vai pagar o preço de colher o resultado que muitas vezes você pode estar colhendo agora e que não está legal, não está bom, né? Que é você muitas vezes está cheio de empréstimo consignado, esse tipo de empréstimo que, na minha opinião, do consignado é o pior deles, por mais que... E ele começa sendo o pior porque ele é vendido como sendo o menor, e como ele é o melhor, você vai fazendo vários e aquilo ali vai te escravizando por muito tempo e você vai se acostumando com isso e cada vez menos vai sobrando renda para você. Muitas vezes você não está com empréstimo consignado, mas está lá tendo que fazer o seu dinheiro ser suficiente pagando juros de cheque especial, usando o seu cartão de crédito, aquelas faturas que você já não sabe mais o que fazer, ou muitas vezes você não tem nada disso, mas você não consegue fazer o seu dinheiro sobrar. Apesar de ser uma boa renda, você não consegue fazer ele sobrar, a verdade é essa, né? Você tem um monte de coisa que você quer fazer na vida, mas você não consegue fazer mesmo tendo uma boa renda. Ou seja, independente de onde você está aí nessa escala, você vai continuar colhendo esses resultados. Então, esse é o preço que você vai ter que pagar. E qual o preço que você vai ter que pagar se você resolver organizar? Você vai ter que viver essas situações, as conversas difíceis, vai ter que colocar a mão na massa e passar pela organização, você vai ter que renunciar a algumas coisas, às vezes, num primeiro momento, você vai ter que ter um comportamento regulador aí, muitas vezes, do seu consumo, se você é consumista, adora uma sacolinha mesmo não podendo ter, você vai ter que criar, né, sair dessa caixa, mas ao mesmo tempo, esse é o preço que você vai ter que pagar, mas o que você vai colher num primeiro momento pode ser difícil, porque é mudança, mas você vai começar a colher aquele resultado que você queria tanto, né? Que é ter mais liberdade, mais poder, mais escolha, né? Escolha consciente sobre como você quer usar o seu dinheiro, né? Faz sentido para você? Né? Você vai começar a ter mais liberdade, atuar mais, né? Coisas que hoje, muitas vezes, coisas até que fariam mais sentido para você, você deixa de fazer, né?
porque muitas vezes você está simplesmente aí no piloto automático, só fazendo aquilo que você sempre fez, né? E reagindo, você só para olhar a sua vida financeira quando o final do mês, quando o início do mês chega e você tem que pagar as despesas. Ou quando o dinheiro acaba, você tem que entrar no ciclo de novo. Ou seja, de uma forma reativa, né? Entende? Então, a organização deu um pique aí, né, na internet. Então, a organização, ela é um efeito, ela é ativa. Você precisa iniciar essa organização, né? Ela não acontece ao acaso. Então, é uma decisão. Por isso é que o primeiro passo é colocar isso como prioridade. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Então, para as meninas que me perguntaram isso aí no perfil, né? Como, né, eu coloquei o tema da live exatamente como nas caixinhas de pergunta. Então, esse é o passo a passo, foi o que eu separei para vocês. E queria dizer também que se você não escolher o preço que você quer pagar, né, ou manter, continuar na desorganização ou organizar, a vida escolhe por você, não tem jeito. Tudo o tempo todo é uma escolha. Não escolher é uma escolha, né? Então, eu queria deixar essa mensagem e nada de investimentos. E minha Maria Clara, me explica o que você diz de nada de investimentos. Investimentos, não sei se foi isso que você pensou, porque para organizar a vida financeira, o investimento, ele é quando o dinheiro está sobrando. Tudo que você faz é para essa ordem que você cria e essa organização é para fazer o dinheiro sobrar. Quando o dinheiro sobra, aí o que você faz? Você vai investir. Mas o primeiro passo que você precisa de ter é fazer ele sobrar. Só depois que ele sobra é que você, com essa sobra, vai começar a poupar, a guardar. Porque muita gente faz sobrar, mas gasta. Né? Então, a primeira coisa é economizar, poupar, né? Fazer sobrar. E o poupar, aí você vai investir, que é multiplicar o seu dinheiro, né? Isso é que é investir. Investimento, o conceito de investimento é você fazer mais com o seu dinheiro através do poder dos juros compostos. E o poder dos juros compostos o seu dinheiro é lindo isso, né? Ele está lá parado, mas ele está crescendo, ele está rendendo, né? Então, o investimento, o conceito do investimento é não só o investimento em banco, né? Mas o investimento em tudo aquilo que multiplica o seu capital, o seu dinheiro. Mas para isso, o primeiro passo é você estar com a vida financeira organizada. É por isso, gente, isso é muito interessante você ter trago isso. Porque o que acontece? É por isso que muita gente acaba escolhendo, fazendo opções de investimento equivocadas, exatamente por não ter criado uma ordem e não ter esse aspecto da alfabetização financeira também, é que a pessoa não, então agora eu vou investir. Então ela não criou uma ordem, sobrou um dinheiro aleatório, ela vai lá e coloca no investimento. Até o conhecimento de saber em que vai colocar, às vezes falta. E aí vai lá e faz uma previdência privada. Vou dar um exemplo, tá? Previdência privada, você está pensando no longo prazo. Você está pensando na sua aposentadoria. Aí, como ela não preparou para isso, o que ela faz? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai lá, resgata a previdência privada para trocar de carro, para cobrir um cheque especial, ou para resolver um problema de segurança, que deveria ser uma reserva de segurança. Antes de fazer uma previdência, você tem que ter a sua reserva de segurança. O primeiro investimento que você tem que fazer é para a sua reserva de segurança, para cobrir os imprevistos da vida. Mas você não fez isso, eu acho que eu selecionei eu esqueci de dar um pique na minha internet aqui, colocar só uma rede, ela está trocando. Então, como você não fez isso com antecedência, no primeiro aperto você vai lá e resgata a sua previdência. Qual que é o problema de resgatar uma previdência privada para uma coisa que não era destinada? Você vai pagar uma baba de imposto de renda, né? E foi uma péssima escolha que você fez. Então, para o investimento, para poder fazer esse investimento, não sei se foi isso que você pensou, Maria Clara, quando você colocou nada de investimento aqui, foi nisso.
tá? Então, o investimento, ele é essencial, ele dá a razão de fazer sobrar é para isso, é para você investir. E o primeiro investimento é na sua reserva de segurança, tá? Ei, Maria Rita, falamos lá no inbox, tá bom? Lá no direct. É isso, Maria Cláudia, você colocou nada de investimento. Então, seria isso. Tem alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí no chat para a gente poder encerrar. Se vocês querem colocar, a gente vai esclarecendo aqui. Tá? Só colocar aí no chat, tá tudo certo então. Bom, então era isso. Se fez sentido para vocês, compartilha com quem você acha que pode fazer se beneficiar, né? Eu sempre falo que isso é uma forma de a gente trazer generosidade, que é multiplicar, ajudar esse perfil crescer, ajudar essa comunidade de mulheres bem resolvidas, né? Que são aquelas que dominam, que comandam o seu dinheiro, que dão o destino correto, então ajudar esse perfil crescer. Se você não é inscrita, se inscreva. Isso é essencial aí para você acompanhar. O que eu tinha reservado para vocês é isso. Fiquem com Deus e até na quarta. Tudo bem? Até lá. Encerrando aqui, tá?